Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Verdade Revelada 2.0. Me apresentando, meu nome é Márcio, sou o criador e o responsável pelos vídeos do canal. E hoje, conforme prometido, eu vim aqui para discutirmos um assunto que eu já havia prometido no vídeo anterior, que se trata da passagem de Gênesis 1:3, no princípio da Bíblia, que ela diz: E disse o rim, haja luz, e houve luz. Enfim, o que é essa luz? O que a Bíblia entende por essa luz? Mas antes de começar a tratar do assunto, eu quero antes falar que hoje eu estou fazendo um vídeo um pouco diferente do que eu comecei a fazer. Hoje eu não estou usando letras, nada, eu estou me apresentando pessoalmente, usando a minha imagem aqui até para a divulgação do vídeo. Inclusive estou fazendo de forma simples aqui, até porque eu acho que o Evangelho, a mensagem do Evangelho tem que ser algo simples. Eu acho que o que é importante é a mensagem, não o mensageiro. Hoje em dia eu vejo muitas pessoas dando mais valor ao pregador do que à própria palavra. Então eu acho que é um dos motivos que eu estou fazendo isso assim, de uma forma mais singela. Acho que se eu tivesse de terno, gravata, aqui as pessoas falam assim: nossa, esse cara é um grande pastor. Não, eu acho que o foco não é eu, a intenção não é divulgar a minha imagem, não é divulgar a minha pessoa, e sim a mensagem que eu vou passar. Até porque a própria palavra fala em Isaías 53, né? Ela fala o seguinte: pois foi crescendo como renovo perante ele, e como raiz que sai de uma terra seca, não tinha formosura nem beleza, e quando olhávamos para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Ou seja, o próprio Messias, ele sempre foi uma pessoa simples, ele não tinha nenhuma formosura, ele era uma pessoa que não tinha valor externo nenhum. E hoje o que o mundo mais dá valor é a questão externa, né? Então eu acho que se o Messias, inclusive, hoje estivesse vindo pregar aqui, eu acho que ele seria até renegado pelas pessoas, porque as pessoas hoje buscam muita imagem, buscam aquela questão de status, né? Daquela pessoa que tem uma boa referência. E a palavra, ela não é necessariamente assim que ela funciona, né? Mas enfim, começando a abordar agora o assunto sobre Gênesis, eu vou ler de Gênesis 1, o versículo de 3 a 5. E disse o rim, haja luz, e houve luz. Viu o rim que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. E chamou o rim a luz de dia, e a trevas de noite. E foi a tarde e a manhã do primeiro dia. Bom, vamos tentar entender o que se trata essa luz criada em Gênesis. Qual que seria essa luz? Bom, o sol não é, que eu vou explicar depois até porque o sol não é, porque segundo as escrituras o sol foi criado apenas no quarto dia. Então esse foi o primeiro dia, essa luz criada. Então o que seria essa luz criada? Vamos tentar decifrar aqui. Só vale observar que isso foi o primeiro dia, foi a primeira coisa que o Criador criou de tudo, a luz. Então nós temos uma referência. O que pode ser a luz? A luz é a primeira coisa que foi criada. Agora vamos dar um pulinho ali no livro de Apocalipse. Vamos pegar o capítulo 3, versículo 14. 3:14 são as cartas que o Messias está mandando à igreja, através do apóstolo João, lá na ilha de Patmos, né? E ela diz o seguinte: ao anjo da igreja de Laodiceia, escreve isto, diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação do Pai. Ou seja, o Messias, nesse caso, ele está mandando escrever uma carta para determinada igreja, no caso a Laodiceia, e ele fala, assim fala o princípio da criação do Pai. Ou seja, ele próprio fala que ele não é o Pai, ele é o princípio da criação do Pai. Então, qual que é o princípio da criação do Pai? Qual foi a primeira coisa que o Pai criou em Gênesis, antes mesmo da fundação do mundo? Ele criou a luz. Então, qual que foi o princípio da criação? A luz. O que o Messias diz ser? O princípio da criação do Pai. Pense nisso, reflita. Tá, mas enfim, não é só isso a referência. Vamos agora para a passagem de Provérbios, capítulo 8, 22 em diante, tá? Provérbios, ele diz assim: o rim me criou como a primeira de suas obras, o princípio dos seus feitos mais antigos. Desde a eternidade fui constituído,
Desde o princípio, antes de existir a terra, antes de haver abismo, fui gerado, e antes ainda de haver fontes cheias de água, antes que os montes fossem firmados, antes que outeiros, eu nasci. Quando ele ainda não tinha feito a terra com seus campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava um círculo sobre a face do abismo, quando estabelecia o firmamento em cima, quando se firmavam as fontes do abismo, quando ele fixava o mar ao seu termo, para que as águas não transpassassem o seu mando, quando traçava os fundamentos da terra, então eu estava ao seu lado, como arquiteto, e era cada dia suas delícias, alegrando-me perante ele e todo o tempo, folgando no seu mundo habitável, e achando as minhas delícias com os filhos do homem. Curioso, né? O 22. O Senhor, a versão mais normal. O Senhor me criou como a primeira das suas obras. Me criou como a primeira das suas obras. Apocalipse. Eu sou o princípio da criação. Gênesis, a primeira coisa criada. Haja luz, e houve a luz. E viu o Pai que a luz era boa. Curioso, né? Mas não é isso não. Agora vamos ao capítulo do evangelista João, ao livro do evangelista João. João 1. Vamos ler o 6, o 7 até o 9. Houve um homem enviado pelo Pai, cujo nome era João. Este veio como testemunha, a fim de dar testemunho da luz, para que todos os que crescem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, pois a verdadeira luz que ilumina todo homem estava chegando ao mundo. Todos sabemos que João veio dar testemunho do Messias, né? Sobre a vinda do Messias. E ele veio dar testemunho sobre o quê? Sobre o testemunho da luz. Então, mais uma referência ao Messias, o Messias sendo a luz. Curioso, né? A própria carta de João, também um pouquinho mais para frente, no Evangelho de João, João 3,19, fala assim: o julgamento é este. A luz veio ao mundo, e os homens amaram antes as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. A luz veio ao mundo. A luz. Que luz? O princípio da criação? A luz de Gênesis? Vocês começam a entender que quando o Gênesis fala de luz, ele está falando do Messias, a luz do mundo, a referência à luz, a primeira coisa criada antes mesmo da abóbada, do firmamento do céu sobre nós. Antes a água aqui era somente água, e a luz foi criada antes mesmo do firmamento do céu. A luz, o princípio da criação, o alfa e o ômega, que na verdade alfa e ômega não seria a expressão certa, né? Seria Aleph e Tov. Entende? Curioso, né? Bom, agora vamos falar então sobre a questão do Messias. Eu acho que, tipo assim, tem muita gente hoje em dia que eu vejo muita discussão hoje na internet. Ai, Jesus é Deus, Deus é Jesus, tal. Tá, vamos deixar de achismo, né? E vamos ver o que a Escritura fala sobre isso. A João 1:1, ela tem uma referência. Hoje, nas Bíblias mais atuais, está escrito assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Essa tradução, se você parar para analisar, ela tem uma coisa que não bate, né? Se no princípio o Pai, se o próprio, aliás, em Apocalipse, o próprio Filho fala que ele é o princípio da criação, ou seja, ele foi criado pelo Pai Eterno, como ele pode ser o próprio Pai, se ele foi criado pelo Pai e ele mesmo declara ser o princípio da criação do Pai? Então, na verdade, se você pegar Bíblias mais antigas, essa versão ela vai falar: ele era com o Pai. Ele não era o Pai, ele era com o Pai. Ah, mas isso é uma opinião tua. Não, não é uma opinião minha. Inclusive, eu tenho mais algumas referências aqui que eu vou passar, que mostra claramente a individualidade do Pai
e do Filho. O Pai, o Criador, o Filho, o Messias, o Redentor, o remissor dos nossos pecados. Ó, vamos pegar aqui na sequência agora, João 14:9. João 14:9, Felipe estava questionando o Messias, né? Então fala assim: respondeu-lhe o Messias: há tanto tempo que estou convosco e ainda não me conheces, Felipe? Quem me viu, a mim viu ao Pai. Como tu dizes, mostra-nos o Pai. Opa! Agora já vai ter gente que vai falar assim: viu? O próprio Messias falou que quem vê ele vê o Pai. É sinal que ele e o Pai é a mesma pessoa. Será? Será que ele não estava falando a questão do testemunho? Que ele testifica pelo Pai? Ele conhece o Pai? Ele tinha intimidade com o Pai? Ele vive do lado do Pai? Ele testifica pelo Pai? Ele não fala que ele é o próprio Pai. Inclusive, se você pegar aqui mais para frente, no 10 já em sequência, ele continua: não crês tu que eu estou no Pai e o Pai está em mim? A palavra que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim é quem faz as suas obras. Credes que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Crede ao menos por causa das mesmas obras. Opa, agora a versão já fica um pouco diferente, né? Ele mesmo fala que ele está com o Pai e o Pai está com ele. Ele não fala que ele é o Pai. Quem fala que ele é o Pai é o sistema religioso. Alguns, né? Nem todos falam, mas muitas pessoas têm essa dedução, né? Ou seja, ele estava aqui como mensageiro do Pai. Ele não estava aqui como Pai, o próprio Pai. Mas não vamos parar por aí não. Temos mais uns versículos interessantes para passar. João 10, 28 até o 30. Eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que me deu é maior que todos. Ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Opa, então ele e o Pai é um agora, vocês vão falar? O teu pastor provavelmente vai falar isso. Bom, se você pegar uma questão da Bíblia, de unidade, vamos pegar o próprio casamento, instituição da família. O que a palavra fala sobre o casamento? O homem tomará a sua mulher e os dois serão uma só carne. Bom, então quer dizer, se o homem casou com a mulher, agora se a Bíblia está falando que os dois são um, os dois viram um ser só? Não. Eles viraram uma unidade, uma família. Da mesma forma que o pai e o filho têm uma unidade, eles são um em princípio, eles são um em questão de objetivo, então eles são uma unidade, eles trabalham em uma unidade. A palavra não fala que ele é um, ele, o Pai, é o mesmo ser, que ele é o Pai que encarnou na terra e virou filho aqui. Não, a palavra não fala isso. Isso aí é interpretação forçada do sistema. Vamos pegar aqui João 14, 28. Ouviste o que eu vos disse, vou e voltarei a vós. Se me amasseis, alegrar-vos-ei de que eu vá para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Bom, gente, eu acho que só aqui ele fala, né? O Pai é maior do que ele. Ele foi gerado do Pai. Ele mesmo reconhece, ele mesmo fala: o Pai é maior do que eu. Então fica claro que quando ele fala que ele e o Pai são um, ele está falando em unidade, ele não está falando que ele e o Pai é o mesmo ser. É unidade de princípio, os dois têm o mesmo foco, ele está em total obediência ao Pai. Aqui nessa passagem de João 14, 28, ele mesmo fala: o Pai é maior do que eu. É simples, isso aí não tem. Eu acho que quem continua ainda teimando, que Jesus é Deus encarnado na terra e veio, é porque está forçando a amizade. Mas vamos pegar, não para por aí, vamos pegar Lucas 22, 42, um pouco antes do Messias ser preso para ele ser crucificado, né? Ele fala aqui, ó, Lucas 22, 42, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Pessoal, eu acho que só por essa aqui já dava a parar, né? Porque ele deixa bem claro que ele tem uma vontade, o Pai tem outra vontade, porém, ele em obediência e amor ao Pai, ele sempre prevalece a vontade do Pai sobre ele. Ou seja, ele mesmo fala que ele e o Pai, cada um tem uma vontade, porém ele obedece o Pai em todos os princípios. São dois seres individuais, são dois seres com
a individualidade, acho que é a melhor palavra mesmo. Apesar dele ser totalmente obediente ao Pai em tudo, aqui demonstra claramente a individualidade dos dois. Mas não é só isso, tem mais versículos que a gente pode falar. Aqui, 1 Coríntios 15, 28. Quando todas as coisas estiverem sujeitas, aqui está falando sobre a questão do reino, quando o Messias voltar e restaurar a terra. E quando todas as coisas estiverem sujeitas, E quando todas as coisas estiverem sujeitas, então também o próprio Filho se sujeitará ao Pai, aquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Então aqui está falando. Então o próprio Filho se sujeitará ao Pai depois, ao qual lhe sujeitou todas as coisas. Você entende que o próprio Filho está em sujeição ao Pai? Ele próprio está em obediência ao Pai? Ele obedece, ele é um filho obediente. Tem mais um versículo aqui que eu gostaria para terminar isso daqui, esse assunto. Deixa eu achar aqui, peraí. Efésios 1:3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme essa versão fala, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. Vocês entenderam isso aqui? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor. Gente, a própria palavra fala, Ele é o Pai, Ele é o Deus. Então, na verdade, essa palavra Deus, se você parar para pensar, ela vem trazer mais confusão do que elucidar. Jesus é Deus, Jesus não é Deus. Não, na verdade o que existe é o Pai, o Criador de tudo, abaixo do Criador, o princípio da sua criação, que é o Filho, que é o Messias, o qual ele se sujeita, obedece. Então é simples, gente. O sistema ele cria uma certa confusão, mas que não é justificado perante as Escrituras. Eu quero pegar, só para encerrar esse assunto, mais uma passagem aqui. Deixa eu abrir aqui, peraí. Aqui, no livro de Mateus, o versículo 30, o capítulo 24, versículo 36. Ele está falando, eles perguntam para ele sobre o dia e a hora da volta dele. Ele fala assim: daquele dia e hora, porém, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Tá, mas espera aí então. Nem o próprio Filho sabe, somente o Pai. Então, se for trabalhar do princípio que o Pai e o Filho é o mesmo ser, então o Pai ele é um ser que tem dupla personalidade, será? Ele tem um problema de dupla personalidade? O lado pai dele sabe a hora e o lado filho dele não sabe a hora? Você acha que tem lógica esse raciocínio? Não, não tem lógica esse raciocínio. Sabe por quê? Porque o pai e o filho são seres individuais. O pai é maior que o filho. O próprio filho reconheceu isso, o próprio filho falou isso, que ele vinha em obediência ao Pai, ele vinha fazer a vontade do Pai. Durante todo o Evangelho ele fala: a todas as coisas que eu faço, eu não as faço por mim mesmo, eu as faço pela vontade do Pai. Então eu acho que continuar insistindo, Jesus é Deus que desceu à terra e se sacrificou por nós. Não, não é, a palavra não fala isso. Quem fala isso é o teu pastor, quem fala isso é o teu padre. Eu não sei se o padre também fala isso, mas quem fala isso é o teu pastor. A palavra deixa clara a individualidade dos dois, o Filho em sujeição ao Pai. O Pai é o Criador, o Filho é o Messias, é o Redentor. Entende como está claro isso nas Escrituras? Eu acho que, mas você está falando que Jesus não é Deus. Gente, eu não estou falando que, até porque quando eu falei esses termos, Jesus, esse termo Deus, não é. O que eu estou falando é que o Pai é o Pai, o Filho é o Filho, o Pai é o Criador de todas as coisas, o Filho é o Messias, o nosso Redentor, ele está em sujeição ao Pai, ele está em obediência ao Pai. Todas as coisas que ele faz faz pelo Pai, ele não a faz por ele mesmo. A própria Escritura diz isso, é claro. Isso não o torna menos digno, não o torna menor
ao nosso aspecto. Ele é o nosso Salvador. Não podemos nos chegar ao Pai sem ser por meio do sacrifício dele. Acho que ele é tudo para nós, precisamos dele. Ele é o Rei dos Reis. Só que eu só quero dizer aqui o seguinte: o Pai e o Filho são seres individuais. A Bíblia é clara, está aqui, eu fiz algumas referências. Eu acho que quem continuar insistindo nesse negócio, Jesus é Deus, é porque ou está muito iludido, ou porque está com má vontade, que realmente a Escritura não diz isso em nenhum momento. É só você fazer uma reflexão em cima desses versículos que eu passei. Então é isso, pessoal. Eu acho que essa mensagem de hoje aí, sei que muitos não vão concordar, mas a Escritura está aí. Se você discorda do meu ponto de vista, eu gostaria até que você deixasse um comentário embaixo aí, fazendo um questionamento inteligente, mostrando a tua versão. Porém a Escritura está aí, não mente. E é isso aí, pessoal. Obrigado pela atenção de vocês aí, por os minutinhos de vocês de atenção no nosso vídeo aí. E até o próximo vídeo. O próximo vídeo, creio eu, que a gente voltamos a abordar o assunto da questão da Trindade, Espírito Santo, essas coisas aí, que também é um assunto bem polêmico, tem bastante controvérsia também. Mas vamos ver o que as Escrituras falam, a verdade revelada através das Escrituras. Acho que esse é o foco do canal. Então, obrigado, abraços a todos e até o próximo vídeo do canal.